Parte 3. O socorro. Vez ou outra, uma caravana desconhecida visitava o nosso buraco de sombras. Era como uma inspeção de alguma associação caridosa. Vinham à procura daqueles que, entre nós, já haviam cumprido no Vale dos Suicidas o tempo que deveria ser cumprido na terra. Aqueles que já estavam com seus fluidos vitais enfraquecidos pela desintegração total do corpo físico. Estes eram removidos para outras regiões intermediárias do invisível. A caravana era composta por espíritos superiores, trajados de branco. Caminhavam pelas ruas lamacentas do vale. Um deles levava na mão direita uma bandeira brilhante, onde estava escrito Legião dos Servos de Maria. Tais servos eram chefiados por espíritos de aparência respeitável, vestido de branco e tendo na cabeça um turbante hindu, preso à fronte por uma esmeralda, que é o símbolo dos médicos. Eles entravam nas cavernas habitadas e examinavam seus moradores, curvavam, cheios de piedade, junto da lama, levando alguns dos desgraçados tombados. Os que se apresentavam em condições de serem socorridos eram colocados em macas e levados dali. Uma voz, que não sabíamos de onde vinha, guiava os espíritos socorristas para este ou aquele lugar onde havia um de nós em condições de ser socorrido. As macas eram levadas para dentro de veículos que acompanhavam a expedição. Estes veículos se pareciam a pequenas diligências brancas, puxadas por cavalos também brancos, tão belos que despertariam a nossa atenção caso estivéssemos em condições de notar alguma coisa além das nossas desgraças. Depois de busca cuidadosa por todo o vale, os estranhos visitantes se retiravam de nossa vista, enquanto gritávamos por socorro, nos sentindo desprezados, sem entender o motivo pelo qual deveríamos permanecer ainda naquele sofrimento todo. Suplicávamos justiça e compaixão, ficávamos revoltados, exigindo que nos deixassem seguir com os demais. Os caravaneiros não respondiam, nem faziam qualquer gesto para nos atender. Então, o coro hediondo de uivos, os gritos vibravam dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que uma loucura coletiva havia atacado os presos miseráveis. E assim ficávamos. Por quanto tempo? Ó meu Deus, piedoso Deus, por quanto tempo ainda? Um dia senti-me profundamente cansado pelas torturas, tão fraco, como que desmaiado. Eu e muitos outros estávamos em situação idêntica, incapazes de resistir por mais tempo àquela tortura. Necessitávamos descansar, e esta urgência nos obrigou a ficarmos amontoados nas cavernas úmidas e escuras. Ali nos achávamos, quando o rumo daquelas carruagens de socorro chegou até os nossos ouvidos. Apesar do cansaço que nos invadia, saímos para a rua. As vielas e praças já estavam superlotadas pelos condenados que, como das outras vezes que éramos visitados por aquela caravana,
punham-se a bradar mais alto, procurando despertar a atenção dos socorristas. A caravana estacionou na praça imunda. Desceu o pilotão, com enfermeiros e mais o chefe, sempre de avental branco, turbante com esmeralda e distintivo de médico. Começaram o reconhecimento dos que seriam levados dali. No ar, aquela voz que não se sabia de onde vinha, chamando os suicidas pelo nome, ou indicando o lugar onde eles se encontravam, os que já haviam cumprido seu tão tenebroso castigo. De súbito, eu ouvi o meu nome, eu seria libertado. Entre lágrimas, subi os degraus do veículo indicado, entrei na carruagem confortável, onde se lia o mesmo lema que se via na bandeira, Legião dos Servos de Maria. Depois, o estranho comboio se pôs a caminhar e me pus a chorar, ouvindo o coro de blasfêmia, a gritaria desesperada dos infelizes que ficavam. A cerração cinzenta que contemplei durante tantos anos foi ficando para trás. Deus misericordioso, eu estava saindo, finalmente, do vale dos suicidas. Deus não dá a cruz maior do que podemos carregar. Os sofrimentos do romancista português Camilo Castelo Branco não terminam por aí, nem o seu relato, que é muito extenso, usando 568 páginas. Este folheto, esta leitura que está agora sendo enviado a você, é um resumo das primeiras 56 páginas do mesmo livro. Este é um apanhado muito súcito, somente o começo de tudo. Aqui, as sentenças estão na ordem direta, com os fatos na ordem cronológica, com palavras de fácil entendimento. É apenas uma adaptação resumida dos fatos principais. O relato completo, sem cortes, com palavras do próprio suicida Camilo, estão no livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, conhecido como Camilo Castelo Branco, nasceu em Lisboa, aos 16 de março de 1825, e morreu em São Miguel de Seide, com 65 anos de idade. Obcecado, pessimista, dono de grande inteligência e cultura, um dos maiores escritores portugueses, foi atingido por uma doença nos olhos, que aos poucos o levou à cegueira completa. Consultou vários médicos e no dia 1º de junho de 1890 foi consultado em sua própria residência por esmerado especialista. Sem poder arrancar do médico a verdade sobre a sua doença, Camilo ficou à escuta, enquanto o oculista dava a sua opinião à esposa Ana Plácido. Ali, o escritor ficou sabendo que a sua cegueira tratava-se de um caso perdido. Voltou ao quarto e deu um tiro no ouvido. A ideia de suicídio perseguia Camilo, fazia já algum tempo, e prova disso é a carta que ele deixou, datada de 3 anos antes. Eis um trecho de sua extensa carta de adeus. 26 de novembro de 1886. Meus padecimentos estão complicados e levando-me ao suicídio. Esta vontade de me matar vem de longe.
e acredito que no momento supremo terei firmeza suficiente para escrever estas linhas. Escrevo-as hoje, antecipando-me à hora final. Minha vida foi muito infeliz, e quem me conhece não deve chorar por minha morte. Quando se ler este papel, já estarei gozando as primeiras horas de repouso. Não deixo nada, deixo um exemplo, seja bom e virtuoso que o puder ser. Camilo Castelo Branco. Creia, somos filhos de Deus, que é Pai de amor. Mas longe de encontrar repouso, que a si mesmo prometera, o pobre escritor encontrou remorsos, sofrimentos, dores, visões aterradoras, um cenário infernal, sem o mínimo descanso. Mais de 20 anos depois da morte, depois de sofrer no horripilante local onde padeceu as mais negras misérias, passou a mandar mensagens psicografadas para a terra. Eis um trecho de uma de suas cartas. Peço aos que lerem que acreditem no que digo sem experimentar. O desastre será irremediável se fizerem o mesmo que eu fiz. Aceitem a vida como ela é. Aceitem as dores, a cegueira, as deformações, os alejumes, o desespero, a desgraça, a fome, a desonra, a lama, tudo, tudo de mal, de injusto que a terra possa te dar, são coisas excelentes em comparação ao que terão no caminho do suicídio. A morte em si, a morte natural ou por acidente, quando chega no prazo fixado por Deus, nada tem de aterrador, se a pessoa cumpriu bem sua missão na terra. Não acontece o mesmo com os que se matam. Não importa quem haja sido na terra, não importa os diplomas, os títulos, a religião, a que tenham pertencido, nada disso importa. O suicídio é sempre cobrado de maneira muito amarga. Nunca se ouviu falar de um suicida que tenha virado santo ou que haja ganhado o céu. As notícias que nos chegam dos que se matam é sempre um rosário de dores, lamentações e remorsos. Vejamos a seguir alguns resumos simplificados e adaptados dos depoimentos do livro O Martírio dos Suicidas, escrito por Almerindo Martins de Castro. Dr. Raul Martins, juiz íntegro, inteligente, católico fervoroso, suicidou-se em 21 de novembro de 1920. 33 meses depois, ele próprio conta suas experiências. Vejamos alguns trechos. O candidato ao suicídio se ilude, supondo que vai ser libertado das dores, das tristezas, da miséria. Que trágica ilusão! Eu também me enganei. E longe de diminuir o sofrimento, ele aumentou e se tornou muito mais profundo aqui no espaço, onde não há noite nem dia, onde não se pode nem dormir, pelo menos. São milhões de desgraçados que, como eu, se debatem nas trevas da amargura. Amargura que, além de tudo, é inútil, porque ninguém morre. Aqui se vive mais vivo do que nunca. Aqui, sim, se sofre. Sejam fortes vocês que estão lendo ou ouvindo estas páginas.
Quando forem vítimas do sofrimento, afugentem a ideia do suicídio, porque se nele caírem, será aberto diante dos seus pés o mais tenebroso inferno. Aqui, um outro tipo de horror que pode acontecer ao suicida: ficar ligado ao corpo sem poder se mover, sentindo toda a decomposição da carne, sentindo a dor de milhões de mordidas de vermes ao mesmo tempo, em todas as partes do corpo, olhos, nariz, boca, ouvidos, sendo comidos aos poucos, em meio a dores terríveis, como alfinetadas, o cheiro de carne podre, até que ela se deteriore, até que seja consumida completamente. O caso que segue foi narrado pelo próprio suicida a um amigo, pedindo-lhe que publicasse tão dramática exposição, servindo de alerta a quem pensa em suicídio. Sou Jacinto, o seu amigo, morto há 25 anos. Matei-me com um tiro nos miolos. Lembra-se de mim? Nas vésperas do meu suicídio, estive no seu escritório e contei-lhe sobre a minha vontade de acabar com a vida. Você me aconselhou e os seus conselhos eu tive a loucura de não seguir. No dia seguinte, matei-me. Venho agora dizer-lhe o que é o suicídio e pedir-lhe que escreva e publique tudo para alertar aos outros loucos que têm à mente a ideia de fugir da vida. No dia em que me matei, estava desesperado. E você sabe os motivos. Ajeitei o revólver no céu da boca, dei o tiro, mas verifiquei, ainda estava vivo. Sentindo dores agudas e ouvindo os gritos dos meus familiares, mas não podia me mover. Continuei com o corpo morto, mas sem poder me separar do cadáver. Assim, paralisado, senti aos funerais. Ouvi os lamentos e as recriminações dos parentes, a tudo, e sempre sentindo a dor do ferimento na boca. Continuei com o corpo morto, mas sem poder me separar do cadáver. Assim, paralisado, vi fecharem o caixão sobre mim. Fui conduzido, assistindo a tudo e sempre sentindo a dor do ferimento na boca. Carregavam-me ao cemitério, me enterraram e me deixaram sozinho. Sentia a sufocação do fundo da cova, mas não podia fazer mais um leve movimento. Estava colado ao corpo morto. As dores que sentia eram fabulosamente insuportáveis. E logo a seguir passei a sentir o cheiro do corpo apodrecendo. Sentia as mordeduras dos vermes, milhões de mordidas ao mesmo tempo, por todo o corpo, dores incríveis. Muito tempo depois, a carne foi se separando dos ossos, foi se acabando, e eu sempre ali, sentindo as dores e assistindo a tudo. A sede, a fome e o frio me torturavam. A dor do ferimento da boca nunca me abandonou. Jamais tive um único minuto de descanso em que eu pudesse dormir. O jazigo foi aberto 2 ou 3 vezes para a colocação de cadáveres de pessoas da família. De quem? Eu nunca pude saber, porque não conseguia ao menos ir olhar quem estava enterrado ao meu lado. Nestes últimos dias, fui libertado. Vou continuar a minha condenação em outro lugar.
Antes disso, estou aqui para pedir-lhe que diga aos que sofrem o que é o suicídio. Esta é a minha contribuição ao mundo. Rio de Janeiro, outubro de 1917. Final da terceira parte. Na quarta parte, veremos a história da suicida de 32 anos que deixou o marido e um filho pequenino. Compartilhe este vídeo, ele poderá salvar uma vida. Gratidão por estar assistindo e que o amor esteja no leme de nossas vidas. Namastê.